Sabia que a história de Peppa pode ter tido mais personagens importantes, só que alguns foram deletados e outros foram colocados no plano de fundo. Madame Gazelle é a moradora mais misteriosa da cidade, com um passado que pode ter começado séculos atrás. O mistério aumenta com a existência do Sr. Gazella. Ele nunca participou de eventos na cidade, mas temos a prova de que ele faz parte da história, um porta-retratos na sala da Madame Gazella. Na foto, vemos o Sr. Gazella vestindo roupas de época e um chapéu elegante. O detalhe revelador é que a fotografia é inteiramente em preto e branco, indicando que o Sr. Gazella viveu em um tempo muito distante, possivelmente décadas antes do tempo em que acontece o desenho. Considerando as teorias de que a Madame Gazella é uma vampira por não ter reflexo e por ter sido professora de todos os adultos quando eram bebês, o Sr. Gazella pode ter sido seu companheiro que não possuía dom da juventude eterna. Ele foi deletado da linha do tempo presente, provavelmente tendo ficado bem velho e virando estrela há muitos anos. Sua presença através de uma foto é uma forma sutil de contar a história da perda sem precisar de palavras, deixando para o público a tarefa de imaginar quem era aquele cavalheiro e qual era seu papel na vida da professora mais antiga do mundo. Venha conhecer mais personagens deletados de Peppa Pig. Está começando mais um Canal Planeta Teen. Enquanto conhecemos bem o vovô e a vovó Pig, que são os pais da mamãe Pig, existe um mistério que intriga os fãs. Onde estão os pais do papai Pig? Ao longo de centenas de episódios, esses personagens nunca apareceram e jamais foram mencionados em qualquer conversa familiar. É quase impossível imaginar que uma árvore genealógica tão detalhada tenha simplesmente esquecido de incluir os avós paternos dos irmãos Pig. A teoria principal é que eles foram deletados ainda na fase de planejamento, para deixar a história mais simples para as crianças pequenas, evitando confusões ao diferenciar dois pares de avós do porquinho. Porém, essa escolha é muito debatida, já que outros desenhos atuais conseguem mostrar ambos os lados da família sem problemas. A ausência completa dos pais do Papai Pig abre margem para muitas interpretações. Será que vivem em um lugar distante ou houve algum desentendimento? O fato é que, ao serem deletados, deixaram um buraco que nunca foi preenchido, tornando as origens do Papai Pig um mistério absurdo. O próximo personagem dessa lista também é um grande mistério. Queria muito saber o que estava passando na cabeça de quem criou o design dele. Esse caso é quase uma lenda, o Extra de Paris. Este personagem não possui um nome oficial, mas sua história é famosa. Ele foi originalmente projetado para aparecer no episódio especial em que a família Pig viaja para a França. O design dele era único, com características um tanto diferentes e até um pouco estranhas. Mas, quando o episódio foi ao ar, o Extra de Paris simplesmente não estava lá. Ele foi deletado da versão final, possivelmente porque os diretores acharam que seu estilo visual era muito diferente do restante dos personagens. Ele se tornou um rascunho que nunca cumpriu sua missão original, mas o destino reserva uma pequena surpresa. Algum tempo depois, os animadores parecem ter reciclado o personagem, colocando discretamente uma cena de multidão durante outro episódio. Ele aparece por meros segundos, misturado entre muitos outros animais, quase impossível de ser notado sem pausar o vídeo. Qual desses personagens que desapareceram você gostaria de conhecer melhor? Digita a hashtag deletados de Peppa e conta pra gente nos comentários. A Suzy Ovelha é a companhia constante da Peppa em suas brincadeiras, mas se olharmos para sua família, notamos que ela mora apenas com a mamãe ovelha. Onde estaria o papai ovelha? A verdade é que ele é um personagem que foi, muito provavelmente, deletado antes mesmo de ter a chance de ganhar vida na tela. É comum que, durante a criação, os produtores desenhem famílias completas, mas decidam remover alguns membros para criar dinâmicas diferentes. No caso da Suzy, deletar o papai ovelha pode ter sido uma decisão para representar as famílias que só têm pai ou a mãe, mostrando uma mãe criando sua filha de forma independente. Existem muitas teorias sobre o que teria acontecido com ele, desde um divórcio até histórias mais tristes. Nenhuma é confirmada oficialmente. O que sabemos é que sua falta ajudou a formar a personalidade da mamãe ovelha, que é uma das mães ativas da série. O papai ovelha permanece como uma sombra nos arquivos de produção, um personagem que nunca saiu do papel. É curioso imaginar como seria sua interação com os outros pais, mas ele continua sendo um dos maiores mistérios de todo o universo da Peppa. Só não é maior do que o mistério da rainha.
A rainha é um exemplo perfeito para mergulharmos nos mistérios que existem no mundo de Peppa Pig. O que a tornava especial era ser um dos raríssimos humanos em um mundo quase totalmente povoado por animais. Sua presença sempre trazia um ar de prestígio, afinal, ela era uma representação direta da Rainha Elizabeth II, com seus vestidos elegantes e coroas brilhantes. Ela aparecia em visitas que a Peppa fazia ao seu palácio em Londres. No entanto, um silêncio repentino tomou conta da personagem a partir de 2022. O momento desse desaparecimento é bem sombrio. Naquele ano, a verdadeira Rainha Elizabeth II nos deixou e a produção do desenho decidiu não incluir mais sua versão animada em novos episódios em sinal de respeito. A confirmação de que ela foi deletada da continuidade atual veio de forma explícita no jogo Peppa Pig World Adventures, que traz uma homenagem mostrando Peppa pulando em poças de lama ao lado da rainha como um adeus definitivo. As redes sociais oficiais também reforçaram esse sentimento na conta oficial do desenho. Assim, a rainha tornou-se uma personagem histórica, alguém que não voltará mais, simbolizando o fim de uma era tanto na vida real quanto na ficção. A personagem de quem vamos falar a seguir também nunca mais voltou a aparecer, mas não sabemos o porquê disso. Carol Vaca é um exemplo de como um personagem pode ser apagado aos poucos até ser completamente deletado. Originalmente ela foi criada para ser a filha da Senhora Vaca e fazer parte do grupo das crianças. Em sua primeira aparição, era vista apenas no fundo, participando de cenas com multidões, mas nunca teve um episódio focado nela, o que confirma que ela foi descartada é a evolução da história da Dona Vaca. Em episódios recentes, a Dona Vaca se casou com o Sr. Touro. O que chocou os fãs foi que, durante a cerimônia do casamento, que reuniu quase todos os personagens, a Carol Vaca simplesmente não estava presente. Nenhuma menção ou um lugar reservado foi mostrado. É como se ela nunca tivesse existido na vida da mãe. Essa decisão de deletar a personagem provavelmente veio da necessidade de simplificar a nova estrutura familiar com o Sr. Touro, evitando explicar a presença de uma filha de um relacionamento anterior. Assim, a pobre Carol Vaca passou de uma nova amiga em potencial para Peppa a uma figurante esquecida que desapareceu no ar. E para a gente não desaparecer para você depois desse vídeo, é só se inscrever no nosso canal clicando no botão inscrever-se. O Pedro Pony é conhecido por ser distraído, mas poucos sabem que ele foi um substituto de uma personagem deletada, a Penny Pony. Antes da estreia na TV, a ideia era que a Penny existisse no lugar do Pedro. Ela tinha um visual muito parecido, mas com detalhes femininos. Quando as coisas foram avançando, os roteiristas sentiram que a história precisava de um personagem com as características do Pedro e decidiram fazer a troca. Mas Penny não foi totalmente esquecida. De forma curiosa, ela faz aparições como figurante de fundo em cenas com muita gente, como festas ou parques. Ela aparece sem nome e sem ligação com Pedro. Penny é a prova de que o mundo de Peppa está sempre mudando e que personagens importantes poderiam ter sido diferentes se uma única decisão de design fosse outra. O próximo personagem dessa lista também tem uma ligação forte com Pedro Pony, apesar de nunca ter aparecido no desenho. O Paul Pony parece ter a idade do George, mas não sabemos quase nada sobre ele. Se você procurar nos livros ilustrados oficiais, encontrará o Paul, descrito como o irmão mais novo do Pedro Pony que adora pular em trampolins. No papel, ele parece ser um personagem divertido, mas na série de televisão a história é frustrante. Paul aparece na tela apenas 2 vezes e, nas 2, foi tratado como um extra genérico do fundo. Não houve nenhuma interação dele com o Pedro como irmão e ninguém na família mencionou sua existência. Parece que a equipe do livro e a animação estavam em sintonias diferentes, resultando em um personagem que existe em um formato, mas foi praticamente deletado do outro. Com o tempo, até essas aparições como figurantes acabaram e o Paul desapareceu completamente das telas. Hoje em dia, o Pedro é tratado como filho único e o pequeno Paul tornou-se uma nota de rodapé, um personagem que só vive para quem possui livros antigos. Será que existe um mundo alternativo em que todos esses personagens deletados vivem só esperando pela oportunidade de aparecerem?